Tudo que é incêndio florestal é de muito interesse do pré-incêndio, né? Por questões óbvias, é uma pasta do governo que trabalha só com esse tema, então tudo que diz respeito à prevenção e ao combate nos interessa quando não é de nossa competência, né? Então, no caso da Amazônia, por exemplo, não é a nossa competência atuar lá, né? A gente responde aí pelo governo estadual, pelas unidades de conservação estaduais, mais especificamente ainda falando. Mas o cenário que a gente vê na Amazônia é um cenário um pouco atípico, né? Vou explicar. É comum nos incêndios florestais a gente ter anos muito críticos e anos pouco críticos. Isso é o que a gente vê de um ano para o outro. Isso é o mais normal, né? Então, esse ano eu tenho um cenário mais crítico, provavelmente ano que vem eu vou ter um cenário um pouco menos crítico. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, aí estou falando de dados em relação à unidade de conservação, mas nós tivemos um 2013, um ano bom, porque choveu pouco, mas choveu bem distribuído. 2014 choveu pouco e mal distribuído, foi um ano ruim. 2015 a gente teve o registro do pior El Niño, né? Então foi um ano que choveu pouco, esquentou muito e ficou mal distribuído. Na verdade não choveu pouco, ficou mal distribuída a chuva. E foi o pior ano que a gente registrou até então. Depois veio 2016, um ano bom. 2017, um ano bom em algumas áreas, ruim em outras, dentro do estado de Minas. E 2018, que foi um ano recorde aí de números positivos. Então a gente teve pouquíssimas áreas afetadas por incêndios. E agora apareceu 2019. Então essa variação, né, nesse curto cenário que eu dei para a gente teve picos, né, foi para o ápice, foi para baixo várias vezes. Então a gente tem que entender esse sobe e desce dos incêndios florestais. Então, quando a gente vê normalmente anúncios, né, reportagens dizendo a Amazônia registra 30% de focos a mais do que o ano passado. Bom, a comparação não é boa, assim, né? A gente evita aqui no estado, por exemplo, comparar um ano com o outro. Não porque isso nos favoreça, pelo contrário, mas se eu comparar, por exemplo, o ano que vem, vamos pensar que a gente tem um cenário ótimo no ano que vem. Tudo que eu fizer e comparar com o ano de agora, vai parecer que eu fiz um excelente trabalho. E o mesmo se vale do contrário, né? Comparar um ano muito bom com um ano ruim, vai parecer que tudo que eu estou fazendo naquele ano ruim é insuficiente. Então a gente trabalha com uma média, para que a gente possa estabelecer um parâmetro um pouco mais embasado, né, das atividades e do cenário que a gente tem. Então, em relação à média, a gente tem hoje na Amazônia um cenário atípico, então está acima da média, mas isso não é nada alarmante do ponto de vista está tão acima da média, é o ano que mais queimou. Por enquanto, isso não está se apresentando, né? Está havendo uma confusão muito generalizada em termos de focos de calor, né? O que é um foco de calor? Um foco de calor não é um incêndio. Muitas vezes a gente vê o anúncio de reportagens nesse sentido. A Amazônia registra 10 mil focos de incêndio. 10 mil focos de incêndio é uma situação praticamente incontrolável. Um único incêndio gera vários focos de calor. Por quê? Ele é um satélite passa, né, e ele faz um esquadrilhamento da superfície terrestre. Cada esquadrilhamento desse, cada quadradinho desse, que é o equivalente a um pixel, que vai variar o tamanho de acordo com a resolução do satélite, gera um ponto, um foco de calor. Então, uma linha de fogo de 10 km, ela pode me apresentar 20, 30, 40, 50 focos de calor, mas eu estou falando de um único incêndio. Então, essa é uma confusão que está muito notória, muito eminente na discussão que a gente vê. Agora, é um ano crítico, a Amazônia preocupa, é um bioma que sofre muito com os incêndios, né? Diferente do Cerrado, que é um bioma adaptado ao fogo, ele é dependente do fogo, né? Eu vou explicar um pouquinho mais disso para frente, mas a Amazônia não, ela não precisa do fogo para se renovar, né? Então, o que acontece muitas vezes é um incêndio causado para gerar mesmo um dano naquela mata e depois poder fazer o desmate, né? Então, tradicionalmente, essa é a maior forma de desmate que a gente tem, né? Não é para extrair a madeira necessariamente, mas é para trocar a ocupação daquele solo, né? Então eu quero trocar aquele solo nativo, com vegetação nativa, por uma cultura, qualquer que seja ela. Então a nossa história, a própria história de Minas Gerais tem muito disso, né? Então várias regiões que hoje a gente tem como Cerrado eram áreas de Mata Atlântica, foram queimadas sucessivamente, plantadas, viraram fazendas, e algumas delas hoje voltaram, né? Se tornaram unidades de conservação. Então a gente tem esse cenário que varia muito mesmo, ele é comum, e essa característica de querer fazer o uso do solo é que determina os motivos de ter ou não incêndio naquela área.